Vamos falar do trabalho infantil na Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII e caracterizou-se por um conjunto de transformações econômicas e sociais que levaram à aceleração do crescimento industrial, substituindo gradativamente o trabalho manual pela produção industrial. Durante a Revolução Industrial, as condições de vida e trabalho das crianças eram muito diferentes das atuais. Naquela época, as crianças eram frequentemente utilizadas como mão de obra barata nas fábricas, trabalhando longas horas em condições precárias e perigosas. O trabalho infantil foi uma das características mais marcantes da Revolução Industrial. A concepção era de que as crianças pobres deveriam trabalhar, porque o trabalho protege do crime e da marginalidade, uma vez que o espaço das fábricas era concebido em oposição ao espaço de rua, considerado desorganizado e desregulado. Além disso, o trabalho das crianças permitia um aumento da renda familiar, ao mesmo tempo em que podia ser visto como uma escola, a escola do trabalho. As crianças eram utilizadas nas fábricas e nas minas de carvão, sendo que muitas morriam devido ao excesso de trabalho, da insalubridade do ambiente e da desnutrição. Entre 1780 e 1840, intensificou-se a exploração de crianças. Eram ajudantes de cozinheiro, operadores de portinholas de ventilação ou nas fábricas, mas o trabalho infantil existia antes mesmo de 1780. Antes da Revolução Industrial, já havia o uso do trabalho infantil, contudo, não era predominante nem tão intenso. As condições de vida dos pequenos trabalhadores era pavorosa. Trabalhavam até 18 horas por dia, sob o açoite de um capataz que ganhava por produção. A crueldade no uso do trabalho infantil nas fábricas não ficava indiferente para os pais das crianças. Eles ingressaram nas lutas pela redução da jornada de trabalho, contribuindo para a formação dos comitês pela redução da jornada dos trabalhadores, contra os quais houve a formação das comissões nas fábricas que defendiam os interesses dos patrões. Muitas fábricas eram concebidas como uma espécie de casa de correções para crianças indigentes. As crianças mais jovens enrolavam carretéis, as mais velhas verificavam eventuais defeitos, recolhiam sobras de tecidos ou ajudavam a acionar as lançadeiras nos teares maiores. As crianças submetiam-se ao trabalho com maior facilidade e passaram a ser buscadas entre aquelas amparadas pelas paróquias. Estas faziam contratos com o fabricante que as comprometia a alimentar e educar os meninos e meninas cedidos para o trabalho. Os aprendizes das paróquias ficavam confinados nas fábricas, isolados da sociedade e ao arbítrio dos patrões. Nos primeiros tempos da Revolução Industrial, não foram raras as denúncias sobre torturas e maus-tratos dispensados a elas. As fábricas impunham uma disciplina de trabalho mais rígida do que existente nas oficinas manufatureiras. Portanto, das crianças que trabalhavam nas fábricas, poucas conseguiram escapar dos acidentes de trabalho e das mutilações que esses acidentes provocavam. Ao atingir a vida adulta, não era pequeno o número de mendigos aleijados a vagar pelas cidades em busca das esmolas que os ajudaria a prosseguir seu caminho sem esperança de dias melhores e conformados de que seu destino era vagar pelas ruas até tornarem leitos de morte, onde estariam livres desta vida miserável. Os acidentes mais comuns entre as crianças ocorriam porque elas ficavam por intermináveis horas sobre as máquinas, muitas vezes sustentadas por uma perna de pau, pois seu pequeno tamanho não lhes permitia atingir o cimo dos altos teares. Muitas crianças adormeciam e tinham seus dedos estraçalhados pelas engrenagens. O trabalho infantil era o escolhido especialmente nas tecelagens, onde se exigia pouca força muscular e os dedos finos das crianças adaptavam-se perfeitamente à tarefa de atar os fios que se quebravam em meio à trama. Sua debilidade física era garantia de docilidade, recebendo apenas 1/3 e 1/6 do pagamento dispensado a um homem adulto e muitas vezes recebiam apenas alojamento e alimentação. Os contratos que prendiam os pequenos trabalhadores a fábricas eram em geral de 7 anos, a mesma duração da antiga aprendizagem. Os patrões comprometiam-se a dar-lhes formação profissional, educação religiosa e moral. Muitos pais recusavam-se a permitir que seus filhos fossem remetidos às fábricas, mas os apertos financeiros levavam-nos a abandonar qualquer tipo de restrição. Comparando o trabalho infantil doméstico com o fabril, é possível afirmar que o trabalho na fábrica era mais árduo para a criança,
pois não havia a separação entre brincar e trabalhar, como havia no trabalho doméstico, no qual pode-se supor que havia uma introdução gradual ao trabalho que respeitava a capacidade e a idade da criança. O capitalismo não inventou o trabalho infantil, mas criou as condições para que as crianças não só fossem transformadas em adultos precoces, em trabalhadores livres, como destituídas de uma tradição em que trabalho e relações familiares, como eram vividas nas indústrias e domicílios, permitiam a sua produção enquanto criança. Ao entrarem no espaço fabril, jogadas às máquinas, permaneciam sob a supervisão de estranhos, forçadas a se submeter a longas jornadas de trabalho, sem intervalo, recebendo pagamento inferior ao do adulto pelo seu trabalho. Trouxemos um relato de trabalho infantil na Revolução Industrial. Abre aspas. Nosso período regular de trabalho ia das 5 da manhã até as 9 ou 10 da noite, no sábado até às 11, às vezes meia-noite, e então éramos mandados para a limpeza das máquinas no domingo. Não havia tempo disponível para o café da manhã e não se podia sentar para o jantar ou qualquer tempo disponível para o chá da tarde. Nós íamos para o moinho às 5 da manhã e trabalhávamos até às 8 ou 9 horas, quando vinha o nosso café, que consistia de flocos de aveia com água, acompanhado de cebolas e bolo de aveia, tudo amontoado em 2 vasilhas. Acompanhando o bolo de aveia, vinha o leite. Bebíamos e comíamos com as mãos e depois voltávamos para o trabalho, sem que pudéssemos, ao menos, nos sentar para a refeição. Fecha aspas. Esse depoimento faz parte do livro Capítulos da Vida de um Garoto nas Fábricas de Dundee, de Frank Forrest. A situação das crianças trabalhadoras só começou a mudar com a aprovação de leis que regulamentavam o trabalho infantil. A primeira dessas leis foi a Lei das Fábricas, de 1833, que estabeleceu uma idade mínima para o trabalho infantil e limitou as horas de trabalho das crianças. Outras leis foram aprovadas ao longo do século XIX, gradualmente melhorando as condições de trabalho das crianças. Hoje, o trabalho infantil é considerado ilegal em muitos países, e existem leis que protegem as crianças do trabalho perigoso e abusivo. No entanto, ainda existem muitas crianças em todo o mundo que trabalham em condições precárias e perigosas. É importante continuar lutando para proteger o direito das crianças e garantir que elas tenham acesso à educação e oportunidades para um futuro melhor.